ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, são 6 horas da noite, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30. Você pode nos ouvir pelos 870 AM ou pelo site www.radio.ufg.br. Baixe ainda o aplicativo para celular Minha UFG. Nele você pode acompanhar a programação da Rádio Universitária. Ministro da Educação diz que vai repassar 10 milhões de reais para a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, recuperar o Museu Nacional, que sofreu um incêndio neste domingo no Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva agora há pouco, Rocieli Soares disse que vai pedir ajuda internacional para montar um novo acervo para o Museu Nacional. As imagens do incêndio desse domingo chocaram o mundo. Nas redes sociais e na comunidade científica não se fala em outra coisa. O museu é a instituição científica mais antiga do país. Tinha 200 anos e um acervo de mais de 20 milhões de itens. O museu, que é a unidade de pesquisa da UFRJ, teve o acervo histórico e arqueológico quase integralmente queimado. A Defesa Civil do Rio de Janeiro não vê risco de desabamento, mas recomendou interdição do prédio. A Polícia Federal vai investigar as causas do incêndio. Ainda não se sabe se foi criminoso ou não. O prédio do Museu Nacional tinha más condições de conservação. Apesar de sua importância histórica, a unidade também foi afetada pela crise financeira da UFRJ e está há pelo menos 3 anos funcionando com orçamento reduzido. O Jornal das 6 de hoje faz um apanhado da importância histórica, arqueológica e política do Museu Nacional. Nós vamos ouvir 3 especialistas durante esta edição, começando pelo professor de História aposentado da UFG e ex-secretário de Cultura de Goiás, Nasser Chaú. O repórter Delfino Curado conversou com ele agora há pouco. Vamos ouvir. O professor aposentado da Faculdade de História da UFG, Nasser Najib Fayad Chaú, e ex-secretário de Cultura do Estado de Goiás, fala conosco agora sobre a perda que o Brasil teve nesse incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Boa noite, professor. Obrigado por falar conosco. Boa noite, ouvintes da nossa querida Rádio Universitária. Professor, qual a perda para o Brasil com o incêndio no Museu Nacional? Uma perda geral, né? Você perde a memória, você perde a história, você perde uma parcela significativa da ciência desenvolvida no país, você perde a própria concepção de identidade museológica mesmo, né? Quer dizer, um museu criado por Dom João VI, com 200 anos comemorados agora em julho, é a nossa mais antiga instituição científica e com isso a gente perde um referencial de país, né? O prédio do museu, tombado, né, foi residência imperial de 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ele não corre o risco de desabamento, mas ele precisou ser interditado, porque a estrutura foi abalada. Claro. Fale um pouco, professor, sobre o papel histórico deste prédio. Não, é um símbolo, né? É um símbolo fantástico da nossa história imperial, naquilo que a gente teve de ciência em desenvolvimento, né? Quer dizer, um museu que ele trazia em si, além das pesquisas que estavam sendo realizadas lá dentro por historiadores, por paleontólogos, né? Por geólogos, o museu é um retrato de quem somos, né? Então, você tem ali 20 milhões de itens com coleções, um trabalho seríssimo desenvolvido durante todos esses séculos, né? Então, você tinha, por exemplo, a Luzia, né? Que é um achado arqueológico de 11 mil anos. Quer dizer, a mais antiga habitante do continente americano. Então, quer dizer, quando você, por negligência, por falta de conservação, por não entender
entender muito bem o papel que a cultura tem para um povo ou para um país, você corre esse risco que não é raro de acontecer. O senhor entrou nessa questão. Faltam investimentos aí do governo federal em museus, bibliotecas públicas? Qual que é o estado? Se você anda pela Europa, você vê cidades como Florença, você vê Roma, você vê tantos países, né, o Louvre, você tem uma verdadeira soma identificatória do povo pelo que consta dentro de cada museu. E não faltam investimentos fundamentais, porque aquilo não é só um acervo estático, muito pelo contrário, né? Aquilo é a dinâmica da vida de um povo. Então você tem ali a história, o registro, a identidade, a cidadania, o processo histórico, o acervo de pesquisas, a ciência. Então, quer dizer, falta ao Estado brasileiro pensar culturalmente o país. Né? E o museu é uma das partes, né, para se pensar significativamente a identidade e a história de um país. A sociedade brasileira sabe do que se perdeu ontem nesse incêndio? Ela tem noção dessa gravidade? Sim, eu acho que principalmente hoje com as redes sociais, né, o nível de conhecimento, de informação é muito mais viável, muito mais rápido, né? Então, ela tem conhecimento, principalmente para aquelas áreas que se serviam e que se nutriam do próprio museu e do seu acervo, né? Para historiadores, como eu falei, geólogos, paleontólogos, antropólogos, ou seja, foi todo mundo dizimado, né? Quando você fala que não teve vítimas, todo esse acervo e essas pessoas que trabalhavam seriamente, que tinham o museu como sistema identitário, elas foram vítimas desse incêndio. Falando um pouco sobre política, porque esse museu é um museu federal. Os candidatos à presidência da República estão falando um pouco de cultura na visão do senhor? Faltam propostas para essa área de cultura e de memória? Olha, a questão da cultura é uma questão muito sintomática, né? Eu aprendi nesses 20 anos trabalhando nessa área que o governante tem que gostar da área. Ele tem que gostar de cultura para poder fazer com que ela seja uma das partes importantes de cada governo. A partir da própria universidade, muito pouco tempo atrás, os currículos de história, por exemplo, o último item constante dos currículos era a cultura do povo, sobre o qual você estava tratando. Geralmente aquele que não dava tempo de ser dado. Né? Então, quer dizer, a cultura não se entendeu ainda que a cultura é a essência de uma sociedade. Né? Então, a cultura devia ser o primeiro item a constar, porque ela é a representação da cidadania. Né? Não se fala em educação sem ter cultura, não se fala em saúde sem ter cultura, não se fala em violência sem fomentar a cultura, não se fala em esporte. Então, quer dizer, cada candidato devia ter na sua formação um forte conteúdo identitário de cultura, para poder, inclusive, pensar em ser presidente de um país em que a cultura tem um laço de riqueza maravilhoso. O senhor foi secretário de Cultura do Estado de Goiás, né? Quais foram os seus principais desafios nessa pasta quando secretário estadual de Cultura? Olha, eu acho que o principal desafio foi o que nós conseguimos em pouco tempo, em termos de história social, né? Que foi elevar o amor próprio da sociedade pela sua cultura, né? Você tem nós tivemos uma identidade muito grande que não havia antes, né? Você não tinha, há um bom tempo atrás, vamos chamar isso do século XX, né? Você não tinha da sociedade goiana um amor cultural pelas suas manifestações tão múltiplas, né? Hoje a gente tem um orgulho muito grande, né? Então, se você me perguntar qual foi o maior desafio e a maior realização, foi justamente essa questão do goiano se sentir representado culturalmente,
nas suas diversas áreas, do sertanejo ao erudito, por exemplo, pegando a música como exemplo. Ok. Nós conversamos com o professor da UFG, da Faculdade de História, Nasser Najib Fayad Shaul. Professor, muito obrigado por falar conosco. Tenha uma boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Arqueólogos se mobilizam para tentar recuperar parte do acervo do Museu Nacional. Eu estou na linha com a professora doutora Cláudia Regina Plens, arqueóloga da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Eu estou bem, muito obrigado por participar do Jornal das 6. O Museu Nacional guardava algumas relíquias arqueológicas. Quais os objetos mais importantes que foram perdidos no incêndio? São grandes coleções arqueológicas de muito tempo. Muitos arqueólogos nesses últimos 100 anos escavaram e muitos desses trabalhos resultaram em esqueletos. Você tem o sepultamento da Luzia, que é o mais famoso, mais antigo aqui do Brasil, de 11 mil anos. Mas, além disso, você tem inúmeras peças arqueológicas de todo o Brasil que estavam representadas lá. Não só no Brasil, mas nós tínhamos lá no Museu Nacional coleções de Pompeia, de Roma, do Mediterrâneo, de vários lugares do mundo e que se perderam para sempre. Então, é uma grande perda mesmo. Cláudia, após o incêndio com essas proporções, é possível recuperar alguma coisa? Não é. Não no sentido do acervo. O acervo realmente se perdeu muito. O que a gente imagina é que uma escavação arqueológica, ela possa ajudar a encontrar pequenos fragmentos, remanescentes de algum desses objetos que possam ser importantes para a nossa história. Realmente é muito difícil encontrar grande quantidade dos objetos. Que tipo de material pode ser encontrado sob as cinzas e os escombros desse incêndio? Bom, eu não tenho muita ideia da dimensão, mas eu fico imaginando que o material lítico ele tenha sido preservado, talvez a pequena quantidade de ossos humanos da coleção arqueológica, da antropologia biológica, possa ter conservado de alguma maneira. Os arqueólogos do Museu Nacional eles estão avaliando tudo isso nesse momento e eles vão acabar passando mais informações para a gente. Os arqueólogos são os profissionais ideais para essa operação, né, professora? Sim, porque por mais boa vontade que as pessoas tenham, se ela não tiver um preparo técnico e metodológico para fazer as escavações, se perde muita informação. E uma vez que você mexe, retira esse material, sem essas técnicas, você perde todas as informações para sempre. Então, por isso que a gente está se voluntariando a tentar ajudar os nossos colegas para ver se a gente conseguir algum número de remanescentes ou informação que possa ser preservada para o futuro. De que forma os profissionais da área estão se mobilizando para ajudar o Museu Nacional? Bom, hoje todos nós, a partir das mídias, a gente começou a conversar entre nós e cada um pensou que a gente pode mostrar institucionalmente que a gente pode escavar, pode pensar conjuntamente com eles as ações que a gente pode levar a cabo para tentar mitigar um pouco dessa tragédia. Eu sei que no momento nossos colegas eles estão conversando entre os arqueólogos, o Departamento de Antropologia, para ver como realmente eles vão poder lidar com isso. No momento, a gente está se voluntariando para tentar ajudá-los. É isso que a gente está tentando fazer. No momento, se eles acharem adequado que a gente vá fazer alguma escavação, muitas pessoas do Brasil inteiro estão se voluntariando para fazer isso. Já, inclusive, um abaixo-assinado, né, sobre esse assunto. Explica para o nosso ouvinte como que começou essa história. E, sim, eu propus, no Facebook, hoje, para os meus colegas do Museu Nacional, de que eu estaria apta a ir voluntariamente para fazer as escavações, se eles achassem pertinentes, e alguns outros colegas de outros estados do Brasil disseram que talvez a melhor forma fosse a gente fazer uma pressão para o Ministério Público Federal e outros órgãos governamentais para tentar fazer com que haja realmente uma pressão de que uma equipe realmente composta de arqueólogos que saibam realmente proceder em escavações pudesse realmente atuar ali. Então a gente propôs esse abaixo-assinado, tentando mais assinaturas, tentando fazer com que a gente tenha o respaldo da sociedade para poder ajudar os nossos colegas do Museu Nacional da forma que eles acharem mais necessário.
Pesquisadores de outras instituições que queiram ajudar de alguma forma, pode fazer contato com quem? Comigo mesma. Por enquanto, nesse sentido do abaixo-assinado, é comigo, está no meu nome, Cláudia Regina Plens, mas também podem contactar diretamente os arqueólogos do Museu Nacional, entrar na página, no site, tem o e-mail de todos eles, e de fato eles têm muito mais informação do que eu, eles vão saber lidar melhor com as necessidades deles agora. Inclusive, professora Cláudia, o museu já havia anunciado que funcionava com verba restrita, né? Verba que é insuficiente para a proteção do patrimônio. E chegou, inclusive, a fazer uma vaquinha virtual para arrecadar recursos privados, já que o orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro vem sendo reduzido sistematicamente pelo governo federal. Já há alguma discussão sobre financiamento dessas escavações, por exemplo? Olha, realmente o sucateamento das universidades públicas federais já vem de há muitos anos, né? E o Museu Nacional, a gente conhece há muito tempo, eu fui aluna, pesquisadora lá dentro do Museu Nacional, e a gente via que há 20 anos atrás já tinha problemas de infraestrutura de grande porte. Claro que isso foi aumentando os problemas cada vez mais, principalmente no último ano, que teve cortes mesmo. Isso para todas as universidades federais do Brasil. Hoje em dia, a gente quase não está fazendo pesquisa, de fato, porque não há verba para pesquisa, muito menos para a área de segurança do patrimônio. E isso realmente tem sido relegado. Os números têm mostrado para a gente que ninguém está investindo na segurança dos museus. A gente tem visto vários museus em todo o Brasil, em São Paulo, que já pegaram fogo, mas realmente o que chama atenção no Museu Nacional é essa falta de infraestrutura num dos museus mais antigos, onde começou a ciência no Brasil. Realmente isso é um problema gravíssimo que agora a gente perdeu realmente todo o patrimônio. Por mais que alguns políticos tenham falado em remontar o acervo, isso é impossível, isso a gente já perdeu. No máximo, você poderia fazer um grande restauro da arquitetura, mas o acervo que era muito importante para a ciência no Brasil e do mundo, isso se perdeu. Não, sobre as escavações, realmente, nós não temos absolutamente nenhuma informação, até porque a gente está só indicando que a necessidade e a possibilidade de ser uma ajuda para tentar recuperar alguma informação, mas não temos nenhuma, ainda ninguém falando de fato se vai acontecer essa escavação e de que modo a gente poderia proceder. Isso eu acho que vai ser uma discussão que os nossos colegas do Museu Nacional vão ter entre eles e que eles vão passar mais adiante para a gente se realmente vai poder ser feita essa etapa de escavação ou não. Provavelmente não haja financiamento público para essas escavações, mas somente a boa vontade e o trabalho voluntário de arqueólogos, como a professora da Unifesp, Cláudia Regina Plens, que conversou conosco aqui no Jornal das 6. Muito obrigado e boa noite para você. Muito obrigada a você. Boa noite. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. E ainda repercutindo o incêndio no Museu Nacional, somente 2 dos 13 programas de governo dos candidatos à presidência da República especificam projetos de proteção a museus. Esse é o tema do meu bate-papo com o cientista político Hugo Tomazetti, que está comigo ao telefone. Boa noite, Hugo, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes do Jornal das 6. Tudo ótimo. Que candidatos incluíram a proteção aos museus em seus programas de governo? 2 candidatos deixaram claro nos seus programas de governo, Marina da Rede e o programa do PT, que ainda está aí nessa coisa de não ter um candidato definido. Pode ser o Haddad ou outro qualquer. Os candidatos que não mencionam uma política de proteção aos museus e ao patrimônio histórico se manifestaram publicamente de alguma forma após o incêndio? Olha, todo mundo foi para as redes sociais para falar alguma coisa sobre o incêndio do Museu Nacional, porque de fato é uma tragédia, não há outra palavra, Rodrigo, é uma tragédia para a história brasileira, para a cultura brasileira, para a memória do Brasil. Vários candidatos foram para as redes sociais e lamentaram toda a situação, no entanto, a gente não vê nenhuma movimentação nos planos de governo desses outros candidatos falando especificamente dos museus. Algo muito curioso, não? Sim. Agora, esses programas de governo, eles são oficiais, Hugo, são registrados no TSE e ainda os candidatos, eles podem modificar e incluir novos tópicos nesse documento a qualquer momento? Rodrigo, o que acontece com os planos de governo que são registrados, eles são documentos oficiais, eles fazem parte do processo de candidatura e que vão para o TSE, é que eles são um texto um tanto quanto opcional, ele não tem nada de vinculante. Ou seja, o candidato pode registrar o que ele quiser, ele pode registrar linhas gerais, ele pode registrar uma página que seja de plano de governo e logo
começar a trabalhar em cima disso. Inclusive, é a fala de vários dos candidatos, eu acho que a gente já criticou isso daqui, que não tem uma estrutura de pensar um plano de governo a longo prazo. Eles começam a construir esse plano de governo durante a campanha, de acordo com o termômetro do que a população está dizendo que aprova ou não. Ou seja, não vem um programa de governo que parte de dentro do partido ou que é estruturado a longo prazo. Com exceção de alguns partidos, quase todos mais voltados para o centro-esquerda ou esquerda, que têm planos estruturados e projetos mais robustos. Os outros candidatos entregam um documento qualquer, quase sempre, até um PowerPoint, muito simplório, somente para títulos de registro. Isso vem da cultura brasileira de impor uma coisa por lei, foi o caso dos planos de governo, e não de haver uma cultura de se planejar um governo antes que ele aconteça. O fato de apenas 2 dos 13 candidatos se comprometerem com área tão importante reflete o momento político brasileiro? Olha, o incêndio do Museu Nacional, ele acontece, é uma tragédia que acontece para deixar muito claro aquilo que se passa no Brasil. A falta de planejamento a longo prazo para os assuntos, seja eles qual forem. No entanto, o que mais me chama a atenção nesse caso, Rodrigo, é o fato de que nenhum candidato tem propostas de forma muito clara, com exceção desses dois, da Marina e do PT, de gestão da coisa pública mais a fundo. Isso chama muito a atenção. Ninguém leva a sério a cultura, ninguém leva a sério a gestão da coisa pública. Todo mundo parece que trabalha a toque de caixa. E isso é tão deplorável, isso leva o Brasil, isso mostra muito claramente o que os candidatos, ou melhor, até aquilo que a sociedade brasileira está querendo para o futuro. Porque, olha só, a gente apagou, literalmente apagou, parte do nosso passado. E grande parte do nosso passado estava no Museu Nacional. Sim, o ministro da Cultura, Sérgio Leitão, se manifestou sobre o incêndio, dizendo que a tragédia é resultado de negligência, a palavra dele. A negligência foi de quem, nesse caso? Enfim, qual que é a esfera do poder que tem responsabilidade sobre o Museu Nacional? Rodrigo, ele ainda é ministro da Cultura, olha, com todas as vênias possíveis. Num país onde a coisa pública fosse um pouco mais séria, e, lembro ao nosso ouvinte, a responsabilidade de gestão dos museus nacionais é do governo federal, seja por meio das universidades federais, por meio do Ministério da Cultura, por meio do Ministério da Educação. Esse ministro da Cultura já teria pedido demissão. Por isso, fazendo um paralelo muito, muito generalista, em qualquer outro país em que a coisa pública fosse levada um pouco mais a sério, onde é levado mais a sério, por coisas muito menores, as pessoas são demitidas. Eu não sei como é que esse cara ainda é ministro da Cultura depois de uma situação dessa, que é tão grave, de uma tragédia dessa. Ele já deveria ter pedido demissão. Mas como no Brasil ninguém larga o osso, e isso eu posso falar taxativamente, ninguém larga o osso mesmo com a coisa escancarada, é um absurdo. De fato, a gestão é federal, não houve repasse de verbas como deveria haver para a gestão e para a manutenção do museu. E, claro, o ministro da Cultura tem culpa nisso, o Ministério da Educação tem culpa nisso e outros agentes públicos também têm culpa nisso. O que me dói é que ninguém vai pedir demissão. Ou melhor, ninguém do Executivo vai demitir os responsáveis. O que é muito, muito triste, é deplorável. O Museu Nacional ele é gerido pela UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O governo federal tem diminuído sistematicamente as verbas para a gestão das universidades. O incêndio deve servir de gancho para uma rediscussão aí do financiamento cultural dentro das instituições públicas de ensino superior? Espero que sim. Inclusive, hoje eu ouvi algumas coisas por parte da administração federal, lembrando ao nosso ouvinte também que o Museu Nacional é ligado ao UFRJ porque ele também é um instituto de pesquisa. As pessoas fazem pesquisas históricas dentro dele. Ele não é só um museu para as pessoas visitarem. Ele também é uma entidade acadêmica que faz parte do sistema de educação brasileiro. E, de fato, há essa necessidade de se rediscutir como se trata a cultura dentro do Brasil. Sobretudo a cultura de memória, a cultura histórica brasileira. Porque parece que ninguém pensa nisso. E eu ouvi hoje, por parte de gestores públicos, o desespero em verificar como está o estado de outros museus Brasil afora. Poxa, teve que queimar o Museu Nacional inteiro, perder toda aquela coleção para daí as pessoas se atentarem a verificar como é que está a situação dos outros museus. Gente, isso não é gestão pública decente. E olha que a gente pode criticar
todos os governos que vêm passando por aí. Há gestão para mais ou para menos, mas nesse governo agora, né, de forma pior, a gestão acabou indo, à bancarrota. A gente achou que tinha chegado no fundo do poço, mas o incêndio no Museu Nacional mostrou que tem um alçapão aí, a gente abriu ele e entrou. É um absurdo. Só para localizar o nosso ouvinte, o cientista político Hugo Tomazetti é ex-professor aqui da Universidade Federal de Goiás e atualmente faz doutorado na Universidade de Sevilha, na Espanha. Hugo, como você está aí na Espanha, dá para você dizer para a gente como foi a repercussão desse incêndio aí na Europa? Olha, antes de falar da repercussão, eu quero dizer que aqui na Europa há um cuidado grande por parte das administrações públicas, não só da Espanha, como de outros países também, com a memória, com a cultura, com a história. E a repercussão aqui foi muito grande. Isso saiu nos jornais, isso saiu na televisão, porque todo mundo fica estarrecido com um incêndio que acontece por negligência do Estado. Não foi um acidente, não foi algo propositado, foi por negligência, foi por falta de cuidado, por falta de envio de verbas, foi por falta de manutenção. A Europa acompanhou a situação toda e todo mundo ficou estarrecido, porque para quem conhece a Europa, ou para quem conhece algum país que tem um pouco mais de cuidado e zelo pela sua história, museus são importantes e são bem cuidados. E isso deixou todo mundo muito estarrecido por aqui. Eu conversei com o cientista político Hugo Tomazetti. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Um grande abraço a todos e até a próxima. A Universidade Federal de Goiás e a Unimed Goiânia apresentam Cordel do Fogo Encantado, no Música no Campus 2018. O grupo de teatro pernambucano que virou banda a partir do espetáculo Cordel do Fogo Encantado sobe ao palco na terça-feira, 11 de setembro, no Centro de Cultura e Eventos do Campus 2 da UFG, às 8h30 da noite. Cordel do Fogo Encantado, no Música no Campus 2018. Ingressos nas livrarias da UFG e na República da Saúde. Apoio Cultural Rádio Universitária. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. A campanha de vacinação contra a pólio e o sarampo foi prorrogada. Em Goiânia, o índice de vacinação durante o período oficial da campanha ficou abaixo dos 90%. A meta do Ministério da Saúde é de imunizar pelo menos 95% das crianças entre 1 e 5 anos incompletos. A repórter estagiária Adriene Ferreira ouviu a Secretaria Municipal de Saúde sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A campanha nacional de vacinação contra a pólio e sarampo continua. E hoje vamos falar com a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Grécia Pessoni. Boa noite, Grécia. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universitária. O município de Goiânia atingiu a meta de imunização fixada pelo Ministério da Saúde? Nós ainda estamos com 89% de cobertura para a poliomielite e 83% para o sarampo. A meta é atingir 95%, então ainda falta cerca de 7% para alcançar a meta. A campanha foi prorrogada? Ela foi prorrogada até o dia 14 de setembro em todos os municípios no Brasil que ainda não atingiram a cobertura. Essas vacinas continuam na rede pública de saúde, mesmo com o fim da campanha? Sim, continuam até o dia 14. Em Goiânia são 76 unidades de saúde onde são disponibilizadas as vacinas. Os pais estão conscientes da importância dessa vacinação contra a pólio e o sarampo? Sim, a maioria dos pais estão conscientes e procuraram a vacinação, mas ainda tem uma parcela de pais que acham que não tem necessidade da criança tomar a vacina porque ela está com cartão de vacinação em dias. Mas mesmo a criança com cartão de vacinação completa, ela precisa tomar uma dose extra da campanha. Há risco dessas duas doenças voltarem a atingir as crianças goianas? Bom, a poliomielite nós não temos casos no Brasil mais desde 1989, mas ainda existem outros países onde há a transmissão da doença. E o sarampo já são mais de 1.500 casos no Brasil. Então, à medida que as crianças deixem de vacinar, a doença pode voltar sim para o nosso meio. Grécia, de que forma se dá o contágio de cada uma dessas doenças? Todas as duas são transmitidas pela via respiratória e pela via oral, ao falar, tossir, espirrar.
Então, um contato próximo com pessoas facilita a transmissão. É uma doença de transmissão muito fácil, porque quando as pessoas tossem, espirram e conversam mesmo, uma do lado da outra, há a transmissão, através de gotículas. Eu conversei com a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Grécia Pessoni. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você, Grécia. Boa noite. Adriene Ferreira para o Jornal das 6. 6:30 da noite, com esta informação a gente encerra o Jornal das 6 desta segunda-feira, 3 de setembro de 2018. Agradecemos a Ana Cláudia Rezende e ao Clóvis Henrique pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.